Bom, vamos agora resolver a questão número 5, né? Um capacitor de capacitância C1, que é igual a 6 microfarad, então C1 é igual a 6 microfarad, é ligado em série com outro capacitor de capacitância C2, só que o C2 agora é igual a 4 microfarad, né? E uma diferença de potencial de 200 volts é aplicada através do par. Legal. Então, os dois estão submetidos a uma diferença de potencial de 200 volts. Ou seja, esse 200 volts não é que ele é igual para os dois, porque eles não estão em paralelo, eles estão em série, né? Como eu tenho capacitâncias diferentes, não é verdade também, não é verdade também que essa diferença de potencial vai ser dividida igualmente entre os dois, ela não vai ser, né? Porque eles não estão em paralelo. E pelo fato deles não terem a mesma capacitância, esse DDP não vai ficar metade para o primeiro e metade para o segundo. Bom, o que ele pede? Calcule a capacitância equivalente dessa associação. A gente sabe que como eles estão em série, né? Então eu sei que o inverso da capacitância equivalente é igual ao inverso da capacitância do primeiro mais o inverso da capacitância do segundo, né? Mas como nós temos dois capacitores, a gente sabe que o inverso da capacitância equivalente, eu poderia tirar o MMC, que é o produto, SE1 vezes C2, e se eu pegar o MMC e dividir pelo valor de baixo da fração e multiplicar pelo de cima, isso aqui vai ser igual a C2 mais C1. Ao inverter essa expressão dos dois lados, nós vamos ter que a capacitância equivalente é a capacitância do primeiro vezes a do segundo, dividido pela capacitância do primeiro mais o segundo, ou seja, é o produto dividido pela soma. Ou seja, a capacitância equivalente é igual, né? Eu vou deixar o microfarad em evidência, então se eu multiplicar, vai ser 6 vezes 4 sobre 6 mais 4. Isso aqui é igual a 24 dividido por 10, ou seja, a capacitância equivalente é de 2,4 microfarad. Tudo bem? Essa aqui é a letra A do nosso exercício, né? Daí ele vem e coloca a letra B. Qual a carga armazenada em cada capacitor, né? Bom, o que eu sei, né? Eu sei que a DDP total da nossa associação em série de capacitores é uma DDP de 200 volts. E eu sei que a capacitância equivalente ela é igual a 2,4 microfarad, né? E a carga é igual para todas as armaduras, né? Então eu sei que a carga armazenada em cada uma das armaduras é a carga que eu vou considerar armazenada na minha associação. Ou seja, a capacitância equivalente, isso aqui é a carga sobre a diferença de potencial. Diferença de potencial passa multiplicando, quem que é a carga? É a capacitância equivalente vezes a diferença de potencial. Então, essa carga vai ser igual. Capacitância equivalente, 2,4 micro, né? 10 a menos 6, vezes a diferença de potencial, que é 200. Então, essa carga vai ser igual a 2,4 multiplicado por 200, isso aqui vai ser igual a 480 microcoulombs, que seria aqui a alternativa B. Na nossa resposta dá 4,8 vezes 10 a menos 4, que é o resultado substituindo o micro por 10 a menos 6, tá? Microcoulomb, desculpe, né? Quando chega na letra C, ele pede qual a diferença de potencial através de cada capacitor, né? O que a gente sabe nesse momento, né? Que em série, quando a gente tem uma associação em série de capacitores, a carga armazenada em cada um dos capacitores é a mesma carga armazenada na série, essa carga é constante, né? Então, o que a gente tem para o primeiro capacitor? A gente tem a carga que ele está armazenando, que é 4,8 vezes 10 elevado a menos 4 coulombs, né? A gente tem também a capacitância do primeiro capacitor, né? Isso aqui foi dado lá no nosso exemplo, ó, é de 6 microfarad, né? Ou seja, é 6 vezes 10 elevado a menos 6 farad. Ou seja, né? Se capacitância é carga sobre a diferença de potencial, quem que é a diferença de potencial?
o U passa multiplicando e a capacitância dividindo, isso é carga sobre U, ou seja, é 4,8 vezes 10 a menos 4, nós vamos dividir por 6 vezes 10 a menos 6, né? 4,8 dividido por 6 dá 8, 10 a menos 6 passar para cima vezes 10 a mais 6, então nós vamos ter, 4,8 dividido por 6 é 0,8, 0,8 vezes 10 ao quadrado, isso aqui vai ser igual a 80 volts. Tudo bem? Bom, como é que eu faço agora para o segundo, né? Para o segundo capacitor. A carga armazenada é a mesma, a gente sabe que a carga continua sendo 4,8 vezes 10 elevado a menos 4 coulombs, isso é um dado que nós sabíamos, né? E a capacitância do segundo capacitor, nós sabemos que foi dada lá no resultado original, né? Ó, era 4 microfarad, né? Então, isso aqui vai ser igual a 4 vezes 10 elevado a menos 6 farad. Ou seja, né? De novo, capacitância é carga sobre a diferença de potencial. Logo, isso implica que a diferença de potencial, o que que é? É a carga, tudo isso aqui dividido pela capacitância. Me desculpem, gente, eu errei, ó. É sobre capacitância lá de cima, isso é o cansaço. Eu substituí correto, mas escrevi errado. Então, isso aqui significa que a carga é 4,8 vezes 10 a menos 4. Eu estou dividindo pela capacitância, que é 4 vezes 10 a menos 6, né? A gente sabe que 4,8 dividido por 4, isso aqui é 1,2. 10 a menos 6 passa para cima 10 a mais 6. 10 a menos 4 com 10 a mais 6, isso aqui dá 10 ao quadrado. Ou seja, a capacitância do segundo capacitor, isso aqui é igual a 120 volts, né? Graças a Deus, né? Então, se eu somar aqui o primeiro armazenou, né? A diferença de potencial entre as placas do primeiro, que é 80, e a diferença de potencial entre as placas do segundo, tem que dar a diferença de potencial a que eles foram submetidos pela bateria, que são 200 volts. Tudo bem? E isso realmente é possível, tá bom? Então, muito obrigada, bom estudo, façam o questionário, vejam direitinho a videoaula e venham no atendimento para tirar as dúvidas, tá? Um beijo para vocês.